Muito bem, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. E estamos diante, Senhor, da autoridade da Tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo ministre o coração de cada um aqui. Inunda esse lugar mais uma vez com a Tua presença, a presença abençoadora. Toca-nos nessa noite, Senhor, com a Tua bondade. Toca-nos com o Teu amor, a Tua graça. O favor do Senhor que está sobre esse lugar, trazendo curas e milagres. Senhor, que esse ambiente seja completamente energizado pelo Espírito Santo. Continua, Senhor, ministrando e falando ao coração do Teu povo. Repreendemos toda ação contrária. Declaramos que esse lugar é separado para Deus, para ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Todos dizem amém. A Bíblia Sagrada, queridos, é um livro de milagres. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a história ou muitas histórias de milagres. Milagres não se explicam. Milagres são o resultado da manifestação do poder sobrenatural de Deus sobre algo que para os homens é impossível. Os impossíveis para os homens, diz a Bíblia Sagrada, que são possíveis para Deus. Os seus impossíveis, os nossos impossíveis, são possíveis para Deus. Diga para o seu vizinho, seus impossíveis são possíveis para Deus. Os nossos impossíveis, então, se tornam a matéria-prima para Deus fazer o milagre. Não há milagres aonde não tem desafios impossíveis. Não pode haver milagres aonde não tem algo que o homem não pode fazer. Não há cura de uma doença ser incurável se ela não for incurável. Porque aí Deus pode mostrar o seu poder. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com um desafio que está além das nossas forças, além do nosso entendimento, da nossa capacidade de resolver, aí começa o campo e o lugar que Deus pode agir na sua vida. Quem vai dar amém por isso? A história de Jesus é uma história de milagres. O nascimento de Jesus foi um milagre. A morte, a ressurreição de Jesus foi um milagre. Ele ressuscitou e todos os registros que nós temos nas Escrituras, falando sobre seus milagres, o evangelista João, no capítulo 20, versículo 30, ele diz que Jesus realizou muitos outros milagres, muitos outros sinais miraculosos, que não foram registrados nesse livro, nem nas Escrituras, porque não caberia. Tal é a quantidade de milagres que aconteceram e não estão registrados. Versículo 31 diz: estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tudo no reino de Deus é alcançado pela fé. Não existe nada no reino de Deus que não seja alcançado se não for pela fé. É a sua fé que acessa os recursos que estão à disposição de cada um de nós no trono da graça de Deus. Um dos textos que eu mais gosto na Escritura Sagrada é Hebreus capítulo 13, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Diga comigo, vamos dizer juntos esse texto? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, significa que o mesmo Jesus que promoveu, que fez todos esses milagres, que realizou todos esses sinais miraculosos que nós conhecemos e tantos outros que nós não conhecemos,
Se Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, significa que hoje também é tempo de milagres de Jesus acontecer na minha vida, na sua e por onde a gente passar. Quem crê nisso, dê um aplauso a Jesus bem forte. Nós cremos que os milagres são para hoje. Você crê? Amém. Alguns dizem, não, esse negócio foi para aquela época de Jesus, no tempo em que era diferente, hoje não tem nada de diferente. O homem continua sendo homem, o coração do homem continua sendo o coração do homem, os problemas, nós podemos até ter coisas diferentes hoje, desafios diferentes, mas Deus continua sendo Deus e Jesus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pode pensar ou pedir. Nós vamos ver nessa primeira semana dos milagres de Jesus, um milagre que ele fez na cidade de Jericó. Esse texto está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos lendo devagar. Diz o texto que quando Jesus saía de Jericó, não precisa colocar o texto agora, eu vou estar mencionando o texto, tá? Quando Jesus saía de Jericó, ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. E estava ali assentado à beira do caminho um certo homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, e ele era cego e mendigo. Bartimeu então ouve, porque ele era cego, ele ouve que Jesus está vindo, essa tropa, essa multidão, esse povo falando, esse movimento. Ele é informado que é Jesus o Nazareno que está passando por ali. Ele já tinha ouvido falar de Jesus o Nazareno. Irmãos, que coisa extraordinária quando alguém ouve falar de Jesus o Nazareno. Todos nós precisamos ouvir de Jesus o Nazareno. E se você já conhece Jesus o Nazareno, você precisa contar para outras pessoas do que Jesus o Nazareno é capaz de fazer na vida da gente. Você fica entusiasmado com o que Deus fez nesses 3 dias no Veredas Antigas. Quanta coisa maravilhosa, né? Quantos milagres aconteceram nesses dias. Portanto, Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus, da fama de Jesus, do poder de Jesus, da graça de Jesus, dos milagres que Jesus fez. Irmãos, o mesmo Jesus que naquele dia, saindo de Jericó, se encontrou com Bartimeu, é o mesmo Jesus que está aqui hoje nessa noite. E daqui a pouco ele vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? E ali, o cego então começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava, cada vez ele gritava mais. Interessante que o cego Bartimeu começa a chamar Jesus por um dos nomes messiânicos. Jesus é filho de Davi, as escrituras dizem isso, sim. É um nome messiânico de Jesus, e ele começa então a chamar por Jesus, por esse seu nome. E o texto diz que muitos, no meio daquela multidão, começaram a mandar esse cego calar a boca. Cala-te, fica quieto, você está perturbando. Aquele cego não é nada, não é ninguém conhece ele. Ou se conhece, não dá importância. Alguém cego, é um mendigo, é alguém que não tem influência, alguém que não tem nada, é alguém que vive pedindo as coisas e agora está falando, está atrapalhando. Porque Jesus é importante para aquele povo, porque Jesus, a multidão vai atrás, e eles começam a falar, oh, cala-te, fica quieto. Mas sabe de uma coisa, irmãos, quando você tem uma necessidade, quando você tem um problema, quando você tem uma limitação, quando você tem um desafio que está além do seu alcance e da sua capacidade de resolver, quando ninguém pode resolver, você tem que apelar para quem pode resolver. E aquele cego sabia que Jesus podia resolver o problema dele. Você sabia que Jesus pode resolver seu problema?
Então clame. Ele começa a clamar, ele não para. Ele clama, ele grita mais ainda. Ele não se cala, ele não se intimida com a multidão. Irmãos, todas as vezes que você se levantar para buscar algo em Deus, vai ter oposição. Vai ter alguém que vai se opor, vai ter uma situação que vai se opor a você. E você precisa ser determinado como aquele cego foi. Você tem de decidir, nesse momento, se você desiste ou se você se levanta para alcançar o seu milagre. Esse é um momento crucial e muita gente fica nesse caminho aqui, fica nesse lugar, fica nesse ambiente. Desiste, é mesmo, vou ficar quieto. E aí começa pior ainda, sabe o que faz? Depois não alcança o milagre, não resolve o problema e bota a culpa na multidão. Veja o que a multidão fez comigo. Não, você que não foi atrás do seu milagre, querido. Você que acomodado, ficou lá esperando que alguém pegasse você pela mão e fosse lá. Você tem voz, ele não tinha olhos para ver, ele não sabia onde é que Jesus estava, mas ele o via. E ele perguntou, ele teve boca para perguntar, quem está passando aí? É Jesus. É Jesus, então minha bênção chegou. Jesus, tem compaixão de mim. Cala-te, cego, você está perturbando. Eu não quero nem saber, não estou nem aí. Eu quero minha bênção. Jesus, por favor, me salva. Ei, Jesus, eu estou aqui. Você tem que decidir, querido, se você quer ser bem abençoado ou se você quer só contar uma história de fracasso na sua vida. Pessoas fracassadas na vida que botam a culpa em todo mundo, menos nele. É a sua chance. Jesus está aqui hoje. Yes! Jesus está aqui. Ele é o dono dos milagres. Ele pode fazer. A minha vida pode mudar num segundo. Só basta uma palavra dele. Só basta uma palavra. Você já teve uma vez que você estava em algum lugar, ou o Espírito Santo falou com você, ou você estava lendo a palavra, e aquela frase, aquele versículo saltou aos seus olhos, ou alguém estava ministrando a palavra, e uma frase, uma palavra só foi liberada, e você disse, é essa a minha bênção, eu tomo posse dela, Deus vai fazer algo. Isso é a fé, meu irmão. Porque é aí que acontece. Quando você canta, quando você clama, quando você fala, quando você ora, Jesus vai ouvir a voz da sua fé. Foi isso que Jesus ouviu. Quando aquele cego clamou, ele não ouviu uma frase simplesmente. Jesus, filho de Davi, puxa, que bonito, você me conhece de onde? Você sabe um dos meus nomes messiânicos? Jesus não ouviu isso, Jesus ouviu a voz de uma fé poderosa. A tal ponto que Jesus para a multidão. Você acha que naturalmente Jesus ouviria aquela voz? Muito pouco provável, era muita gente. Mas Jesus ouviu a voz da fé de Bartimeu. Podemos ter aqui muitas pessoas nessa noite. Mas se você clamar ao filho de Davi, ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir o tamanho da sua fé. E ele vai responder no tamanho da sua fé, em nome de Jesus. O versículo 49 do capítulo 10 de Marcos, diz que Jesus parou e disse, chamai-o, chame esse homem. Chamaram o cego, imagina, pode ser até alguém que estava lá, né? Sai daqui, cego, vai, cala a boca. Aí o mestre fala, não, chama ele. Tá bom, vou lá. Vem cá, ei, o mestre está chamando, vamos lá. Não importa se ele foi chamar com alegria ou não. O que importa é que o mestre disse, chama que eu vou falar com ele agora. Quando Deus dá ordem, até o capiroto obedece à ordem de Jesus. E ele volta, e ele vem. Sabe o que isso, irmãos, nos ensina? Nada pode calar a nossa fé. Nada pode calar a sua fé, meu irmão. Ninguém pode calar a sua fé, só você. O diabo não pode calar a sua fé. A multidão não pode calar a sua fé.
As pessoas que não gostam de você não podem calar a sua fé. Os seus críticos não podem calar a sua fé. A oposição não pode calar a sua fé. Ninguém pode calar a sua fé. Você é aquele que vai liberar a voz que Deus vai ouvir e vai responder, porque você está colocando a sua fé naquele que pode fazer o milagre. Mas nossa vida é feita de desafios. Milagres têm que ser a naturalidade da nossa vida. Então as pessoas estão colocando a culpa na multidão, na limitação, no problema, na enfermidade. Quando aquele homem ouve que Jesus manda chamá-lo, o versículo 50 diz: e lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, aqui tem um detalhe. Você sabe por que Jesus chamou? Às vezes a gente faz apelo aqui na igreja e você fica lá no seu lugar, amém, glória a Deus. Deus fala com a gente em qualquer lugar. Mas se você estiver desesperado por algo que você precisa, você não vai ficar no seu lugar, você vai correr para o altar, vai se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua mão, da tua bênção hoje. Aquele cego pulou, ele não podia não ver, mas pular ele pode. Lançar de si a capa. Alguns historiadores dizem que a capa do mendigo era algo que o Império Romano permitia que eles usassem como uma forma de permissão para que eles pedissem esmola. É como se eles fossem autorizados a pedir esmolas. Ele lança aquela capa, ou seja isso ou não, seja qualquer coisa que impede de eu conseguir, de eu ir de encontro ao meu milagre, ele lançou fora, ele jogou fora. Eu gostaria de compartilhar com você 4 tipos de capas que nós precisamos lançar fora, se você quer um milagre na sua vida. Primeiro tipo de capa é o orgulho. O orgulho é aquela coisa que diz assim: ninguém vai saber que eu estou doente. Aparece com um troço lá, não fala nada para ninguém. Por que não fala nada para ninguém? Fala pelo menos para Jesus, né? Fala para alguém. Aquele cego, todo mundo sabia que ele era cego. O orgulho, irmãos, leva a gente muitas vezes a não pedir. Como é que está? Está tudo bem, maravilha, tudo paz, tudo tranquilo. Não tem algo que a gente possa orar por você? Não, maravilha, tudo bem. Orgulho, somente orgulho. Hoje é dia de você lançar fora essa capa. Você está precisando de algo, irmãos? Estou. Não há ninguém aqui que não esteja precisando de alguma coisa na vida. Não há ninguém tão bem aqui, tão abastado aqui, que não precise de alguma coisa. Não há ninguém aqui também que tenha tanta necessidade, que não tenha algo para dar, que não tenha algo para compartilhar. A segunda capa que você e eu precisamos nos ver livre, né? Jogar fora. A segunda capa é a preguiça. A preguiça diz: não adianta tentar não, a multidão é longa, o pessoal está aí, não me deixa nem chegar perto. Sabe, irmãos, e tem uma coisa. Tem pessoas que estão tentando obter resultados na sua vida, fazendo as mesmas coisas. Sendo negligente, leniente, devagar, não crê, preguiçoso. E bota a culpa em Deus. Deus não abençoa preguiçosos. Deus abençoa a gente que se levanta e vai crer, e crê que Deus vai fazer algo. Amém. Joga a sua capa, você pode fazer algo. Jesus podia ir de encontro àquele cego, mas ele não foi, ele disse: traz ele aqui. Porque se ele vier aqui, ele está dizendo: eu quero o meu milagre, eu estou fazendo a minha parte. Eu posso fazer algo. Adianta tentar, adianta sim, em nome de Jesus. A terceira capa que você precisa jogar fora é aquela capa do fatalismo. Ah, não, eu nasci cego, acho que Deus tem um plano assim na minha cegueira. Aonde que Deus tem plano na sua cegueira? Não estou dizendo que Deus não pode usar a cegueira de alguém para fazer algo. Eu estou dizendo que Deus não tem propósito para que você seja cego, coisa nenhuma. Você pode crer que Deus quer te abençoar, amém ou não amém? Amém. Então pessoas estão assim: ah não, acho que é assim mesmo. Como é que você está? Não, eu vou como Deus quer. Ou não, eu vou como... Melhor não falar, né? Aquelas coisas do... vamos ficar aqui dentro do arraial da gente mesmo.
né? É assim mesmo, tá bom, não. Aquele fatalismo, né? De quem nasce em uma casta e não pode passar para outra, não pode ter desejo, não pode ter pedir algo a Deus para ir adiante. Quarta capa é a dúvida. A dúvida diz: Deus não me ama, Ele não quer me abençoar. Eu não sei, então eu não vou pedir, eu tenho vergonha, eu tenho dúvida. Querido, deixa eu dizer uma coisa, Deus nunca vai ficar com raiva de você. Você pode quebrar a cara, você pode fazer escolhas erradas, você vai pagar as consequências, sim. Escolhas erradas levam a conclusões erradas e a colheitas terríveis. É verdade, isso aí é uma lei da semeadura e da colheita. Mas sabe, Deus nunca vai parar de querer te abençoar. Você pode ter certeza disso. A dúvida acaba se tornando a arma principal do inimigo para nos manter longe do nosso milagre. É a dúvida. Ah, não sei. Estou dizendo que você não deve buscar os médicos. Os médicos existem para isso. Deus também deu sabedoria aos médicos. Mas Deus também deu fé para você crer que Deus pode te curar. Que Deus pode romper, alcançar. Não estou falando só de doenças incuráveis. Estou falando de situações em que Deus quer levar você a um outro nível. Para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Para mostrar que Ele é fiel. Portanto, renuncie, não aceite dúvida na sua vida. Essa arma do inimigo não vai funcionar na sua vida. Você vai abençoar, você vai transformar a sua fé em algo prático, algo que você faz, em algo que você coloca algo. É aquela coisa da fé sem obras é morta. Você faz a sua parte, o cego correu, lançou a capa, se apresentou diante de Jesus. O que é que Jesus diz? Ei, o que é que você quer que eu te faça? Você sabe o que você quer que Jesus faça para você? Você sabe? Jesus está perguntando aqui você nessa noite. Ei, o que você quer que eu te faça? Então você já deve fazer, já deve saber o que ele quer fazer, o que ele deve fazer. Quem sabe, aquele cego podia ter pedido muitas coisas, sim ou não? Era um cego, era um mendigo, ele podia pedir um pouco de dinheiro. Ah, por favor, me dê roupas, eu estou sem roupa. Ou, por favor, me dê um emprego. Ah, ele poderia ter pedido alguma coisa, né? Mas ele não pede nada disso, ele pede: Senhor, que eu torne a ver. Versículo 51, ele diz... Jesus disse: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Não sabemos quanto tempo esse cego se tornou cego. Sabemos que pela descrição da Escritura, ele já tinha visto antes, perdeu a visão. Eu quero voltar a ver, disse o cego Bartimeu. O que você quer que Deus faça na sua vida hoje? O que você quer que Deus faça hoje? Qual é o milagre que você necessita hoje, amado? A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 13, que tudo quanto a gente pedir em nome de Jesus, Ele vai fazer. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14 diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tem uma coisa, quando você pedir, não peça só uma coisa não, peça muitas. Acho que o cego estava tão empolgado, que era tão urgente, né? Sua cegueira era a coisa mais terrível que ele tinha que lidar naquele momento. Mas eu creio que quando a gente pede a Jesus, você faz a lista e pede: Senhor, eu preciso, eu quero, desejo. A Bíblia diz que você deve colocar não somente suas necessidades, porque a necessidades, ele diz: o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ele vai suprir as necessidades, mas também Ele satisfaz os desejos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37. Portanto, a sua resposta, a qualidade da sua resposta é a indicação do tamanho da sua fé. Como é que você responde quando Deus te pergunta algo? Você pode dizer: ah, não sei, Senhor, Você tem lá aquela lista de coisas que você quer pedir, mas você acha que seu crédito está tão pequeno, está tão baixo,
que você vai lá e pede só aquela coisinha assim, acho que meu crédito só dá para pedir isso aqui. Não, o crédito não é seu. O crédito é de Jesus. Tudo que você pedir ao Pai não é em seu nome, é em nome de Jesus. Aí ele está dizendo, eu vou fazer, porque é em nome de Jesus. E se é em nome de Jesus, o Pai olha para o nome de Jesus, é alguém que assina um documento, um cheque, e você pede e ele fala assim, quanto custa? Está aqui, ok, está aqui o cheque, vai lá e desconta. Quando você vai com o cheque de alguém, se você for descontar esse cheque no banco, a pessoa não vai procurar saber se você tem crédito lá ou não. O caixa não vai perguntar isso para você. Ele vai checar se o autor, se o emissor tem realmente credibilidade, e se ele tem, ele vai ter que pagar a você. Ele só precisa que você se identifique. Assim é no reino de Deus. O crédito não é seu, o crédito é de Jesus Cristo. Por isso você pode pedir. E aquele cego sabia que Jesus era poderoso para fazer e diz que quer ser curado. Jesus faz o quê? Marcos 10:52, disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Irmãos, tem coisa que Jesus vai fazer na hora, assim, ó. Eu creio que hoje tem coisa aqui que Jesus vai fazer agora. Nesse momento. Se você crê, se o seu clamor é energizado com fé, a sua resposta a essa pergunta de Jesus demonstra e revela a qualidade e o tamanho da sua fé. Se você tiver fé, você vai remover as montanhas. Você pode dizer para essa montanha, sai daqui e lança-te no mar. A fé nos conecta com a fonte do poder que é Jesus. A fonte do poder não sou eu, não é você, não é ninguém. A fonte do poder é Jesus. A fé nos leva a esperar que milagres vão acontecer hoje, agora. Todo dia é dia de milagres. A minha fé precisa me levar a crer que amanhã, segunda-feira, é dia de milagres. Hoje é dia de milagres. E a presença de Jesus, naquele dia, na saída da cidade de Jericó, gerou fé no coração de Bartimeu. E a presença de Jesus aqui nessa noite, na Igreja Minha, vai gerar fé no seu coração, porque Ele está aqui para abençoar a sua vida. A sua presença nos impulsiona a um ambiente de milagres. Isso nos leva a afirmar que todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, lembre-se de uma coisa. A fé nunca está no futuro. Você nunca pode dizer, eu serei curado, eu farei. A fé sempre está no presente. Eu quero ser curado. A fé está no presente e diz, eu creio que eu estou curado. Eu creio que Deus me deu a vitória nesse negócio. Eu creio que hoje eu saio daqui com a minha vitória na mão. Isso é fé. Fé em Jesus. Portanto, Ele está te chamando hoje. É tempo de você se levantar. Acreditar que Ele está te chamando. Lançar de você a capa. Deixa o orgulho de lado, a preguiça, o fatalismo. Joga fora essa capa. Joga fora a dúvida. E creia que Jesus quer abençoar a sua vida. Eu queria chamar a banda aqui. Venha dizer, diga para Jesus hoje. Responda a sua pergunta quando diz, o que queres que eu te faça? Você crê que Ele está aqui hoje? Vamos ficar todos de pé.